Nação Santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir o canal, Sincero Santos, tudo junto, sem espaço. Lembrando que lá eu tenho a parceria com a página Torcida Alvinegra, onde faço uma live semanal com o resumo da semana do Santos e também tiro as suas dúvidas. Bom, gente, o tema de hoje são dois. É a provável escalação do Santos contra o Ceilândia, o famoso pré-jogo, e também a possível saída do Luiz Felipe do time do Santos. Então vou começar com um pré-jogo entre Santos e Ceilândia. Como sempre nos vídeos de pré-jogo, eu começo com o histórico de confrontos. Como Santos e Ceilândia nunca se enfrentaram em jogos oficiais, eu trouxe um histórico de confrontos de Santos versus as equipes do Distrito Federal. Então, o Santos e as equipes do Distrito Federal se enfrentaram 16 vezes, com 6 vitórias do Santos, 7 empates e 3 derrotas. Lembrando que o Santos vai jogar amanhã contra o Ceilândia no Cerejão, jogo que vai acontecer às 8 horas da noite. Muita gente vai perguntar aonde vai transmitir o jogo. O jogo irá passar no Amazon Prime. Agora passando para o regulamento da Copa do Brasil de amanhã, o jogo é único, quem ganhar classifica. Em caso de empate, o Santos classifica por ser melhor ranqueado do que o Ceilândia, tá bom? Então esse regulamento da primeira fase da Copa do Brasil é um regulamento meio que perigoso. Lembrando que ano passado o Santos passou por apuros contra o Fluminense do Piauí, que era jogo único. Só que na primeira fase, o time que joga fora de casa tem a vantagem do empate. Bom, a provável escalação do Santos deve ser força máxima, com João Paulo no gol, João Lucas, Maicon e Joaquim. Na lateral esquerda, o Felipe Jonathan. No meio-campo, teremos Fernandes no lugar do Sandri, Dodge ao lado do Fernandes e mais à frente o Lucas Lima. Já no ataque será igual o de domingo, com Mendonça, Ângelo e Marcos Leonardo. Já o time do Ceilândia eu peguei com base aos últimos jogos da equipe de Brasília, que deve ser Henrique no gol, Júlio César, Eduardo, João Afonso, China, Andrei, Doglão, Giovanni, Mila, Clemente e Gabriel. Olha, gente, para falar um pouco do Ceilândia é um pouquinho difícil porque é o tipo do time que dificilmente a gente acompanha. Então fui atrás de alguns jogos. Então eu fui atrás de alguns jogos da equipe pelo Campeonato Brasiliense, que é o estadual do Distrito Federal, e peguei alguns pontos fortes e fracos da equipe nesse estadual. E um dado curioso é que essa equipe do Ceilândia empatou com a equipe do Brasília por 3-3. E um dos gols do Brasília foi do Ricardo Oliveira, tá bom? Então agora vamos para os pontos fortes e fracos, começando pelos fortes. A equipe do Ceilândia vai jogar de uma forma fechada e a maioria dos gols do Ceilândia sai por bola aérea ofensiva, então o Santos tem que tomar muito cuidado. E outro detalhe é o contra-ataque. Então, o Ceilândia vai apostar muito nesse contra-ataque, principalmente pela ponta esquerda, utilizando muito a qualidade do jogador Clemente, que é um jogador que parte para cima, não é um jogador que tem costume de pipocar. Então, o principal cuidado que o Santos deve ter é a bola aérea e esse jogador Clemente no contra-ataque, beleza? Agora, os pontos fracos do Ceilândia é a bola aérea defensiva. Os laterais do Ceilândia dão muito espaço para cruzamentos, então o Santos pode aproveitar esse quesito dos espaços que os laterais dão. E por fim, a zaga do Ceilândia é muito lenta e toma muita bola nas costas. Então são fatores que o Santos pode utilizar para ganhar de uma forma um pouquinho mais fácil. Bom, gente, só para finalizar a parte pré-jogo desse vídeo, minha opinião sobre o jogo de amanhã. É um jogo arriscado porque é jogo único. E como eu falei, no regulamento da Copa do Brasil, na primeira fase, o Santos tem a vantagem do empate. Mas como eu falei, é um jogo único e futebol tudo é possível. O Santos não pode entrar no salto 15, tem que entrar para matar o jogo desde o início, senão vai passar apuros, como aconteceu com o Fluminense do Piauí ano passado. E a coisa mais arriscada que tem nesse tipo de jogo é uma atitude traiçoeira do próprio Santos, porque se o Santos entrar no salto 15, naquele clima de já ganhou, o Ceilândia pode surpreender, porque os caras vão vir jogar valendo o prato de comida. Esse time, os jogadores são um pouco mais desconhecidos. Então a chance deles de aparecer aí na mídia, aparecer no cenário do futebol, é a Copa do Brasil. Então eles não vão entregar os pontos de forma fácil. Então se o Santos entrar
no clima de já ganhou e os caras entrarem no clima de guerra, pode dificultar a vida do Santos, beleza? O Santos é favorito? É, mas não pode vacilar e nem deixar o Ceilândia ganhar moral, senão vai complicar a nossa vida. Agora o segundo tema desse vídeo vem com base na informação do Lucas Mussetti, que o Cuiabá tem interesse na contratação do Luiz Felipe. Lembrando que o Santos pagou para o Cuiabá 20 milhões pelo Joaquim e o João Lucas. Vou repetir para ficar claro. Juntando o João Lucas e o Joaquim, que foram duas compras que o Santos fez, o Santos pagou ou está pagando 20 milhões ao time do Cuiabá. A possível ida do Luiz Felipe reduziria o valor que o Santos teria que pagar ao Cuiabá. Então, para eu avaliar essa possível ida do Luiz Felipe ao Cuiabá, eu vou ter que analisar a passagem inteira dele. Então, só para falar sobre a possível saída do Luiz Felipe para o Cuiabá, eu vou ser sincero em relação ao jogador. O jogador fez 166 jogos com a camisa do Santos e 5 gols. É até um número relevante, mas é um jogador que está indo para a sua 8ª temporada com a camisa do Santos. Em 2016, o Luiz Felipe chegou do Paraná, jogou muito bem, inclusive ao lado do Gustavo Henrique, o Santos tinha a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Depois ele veio se machucar, o Gustavo Henrique também, aí ficou David Braz e Yuri, aí a gente viu o caos que foi. Em 2017 ele ficou mais machucado do que jogou. 2018, basicamente a mesma coisa. 2019, ele volta a ter chance na equipe titular. Começa bem o ano no comando do Sampaoli, mas depois numa falha em uma semifinal contra o rival de Itaquera, vai para o banco e não tem mais muitas oportunidades. Em 2020, por causa do transfer ban, ele chega a ter uma oportunidade ou outra. Em 2021, depois da saída do Veríssimo, ele começa a jogar bem ao lado do Luan Pérez. Só que com a saída do Luan Pérez, entra o Kaique e os dois zagueiros tinham problemas na recuperação. E outro técnico era o Diniz, que gostava de linha alta. Então, tanto o Luiz Felipe como o Kaique sofriam com a recuperação. Então, juntou essa limitação técnica da recuperação, mais o treinador que gostava de linha alta. E o Luiz Felipe começou a sofrer na defesa do Santos, voltou a jogar mal. Mas depois o Luiz Felipe chega a ter uma melhora com o Carille. Em 2022, o Luiz Felipe também não tem muitas oportunidades, não faz um ano tão legal, e 2023 não atuou ainda. Então, se eu for resumir a passagem do Luiz Felipe, eu não acho o Luiz Felipe um zagueiro tão ruim, só que ele está tão desgastado com a torcida e também vive um ciclo vicioso, que eu já falei que é o ciclo de Luiz Felipe, que é assim, o Luiz Felipe está no banco, entra como titular, joga mal. Aí ele fica jogando mal uns 2, 3, 4 jogos. Aí quando ele começa a fazer partidas razoáveis, 3, 4 partidas razoáveis, ele se machuca de novo e volta para o início do ciclo Luiz Felipe. Então você junta esse fator do desgaste com a torcida por estar 8 anos no clube, mais a questão desse ciclo vicioso que eu falei que o atleta tem esse problema de viver mais no DM do que em campo, e quando volta, a princípio, começa a jogar mal até adquirir o ritmo ideal. Então eu acho que vale muito a pena o Santos vender o Luiz Felipe para o Cuiabá. Vai ser bom para o Santos, vai ser bom para o Luiz Felipe e também acho que vai ser bom para o Cuiabá. Como eu falei, não acho um zagueiro tão horroroso. Eu acho que é um zagueiro lento na recuperação, eu acho que é um zagueiro no 1 contra 1, sofre bastante, mas é um zagueiro que ainda no jogo aéreo consegue se sair bem, beleza? E o último detalhe que faz eu apoiar a possível ida do Luiz Felipe para o Cuiabá é que hoje ele está em baixa e é uma das últimas opções para a zaga. Contando com ele, o Santos tem 7 opções para zagueiro hoje. Vou aqui a lista, ó. O Santos tem o Luiz Felipe, como eu estava falando, Alex, Joaquim, Messias, Maicon Bauerman e Zabala. Então eu acho que está na hora do Santos enxugar um pouco o elenco e enxugar com esses jogadores que não vai utilizar ou jogadores que não agregam muita coisa. Então sou super a favor que o Santos negocie o Luiz Felipe, tá bom? Bom, gente, são essas notícias de hoje. Tomara que você tenha gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.